Se você trabalha e ganha pelo menos R$ 4.500 por mês, você tem que conhecer a UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Então clica no primeiro link da descrição e preenche o formulário. Se você falar que você foi através do meu canal, você vai ganhar um brinde exclusivo aí na sua casa através do correio. Então é isso, praticamente vou perder um tempão aí do evento. O meu voo, que era para ser às 9, vai ser às 3 e pouco da tarde. E eu tenho que ir lá para outro aeroporto. Eu tô aqui em Guarulhos, tenho que ir para outro aeroporto aqui de São Paulo, que é em Congonhas. Gente, desisti de tudo. Tô sentado aqui no chão, na fila, trabalhando aqui para não perder tempo. Tô programando aqui, usando Cloud Code. E aí desisti de tudo, porque perdi o voo, cancelaram. Aí me colocaram nessa fila aqui que tá infinita. Tô, sei lá, 2, 3 horas nessa fila aqui. Aí agora, pra minimizar os prejuízos, eu tô aqui trabalhando, né? Tem que ficar sentado aqui no chão sem fazer nada. Gente, cancelaram o meu voo pro Rio de Janeiro. Eu ia lá pra assistir o Web Summit Rio. Eu tava indo patrocinado pela Replit e eu tinha 15 minutos pra conversar com o dono da Replit e eu perdi tudo isso. Então, com certeza, nisso tudo eu perdi muito dinheiro, né? Oportunidades, network, perdi, sei lá, dezenas de milhares de reais. E também, cara, ia ser uma legal, né? Porque ia ser o primeiro evento de tecnologia que eu ia ir depois de já ter criado meu canal. Então, ia ser a primeira vez que eu ia conhecer muitos de vocês. Como vocês podem ver, eu ainda tô aqui, tô o dia inteiro aqui no aeroporto resolvendo todas essas coisas e no final das contas eu acabei desistindo de tudo. Mas isso tudo fez eu refletir bastante, ficar repensando aqui algumas coisas e eu cheguei a algumas conclusões bem importantes que eu quero compartilhar com vocês. Então nesse vídeo vamos conversar sério sobre quanto vale o nosso tempo e o que eu acabei fazendo em toda essa situação aqui que não foi nada fácil. Eu vou contar a história direito pra vocês, mas eu já adianto que deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado, mas eu vou contar aqui em detalhes pra vocês. Se você não me conhece ainda, eu sou o Yuji Ganeco, eu falo de programação, inteligência artificial e sobre como ganhar dinheiro na internet. Quem já me conhece sabe que o vídeo vai ser bom, deixa um like aí na confiança. Se você ainda não conhece o canal, assiste o vídeo até o final e depois decide se vale o seu like. Bom, gente, o que aconteceu então, né? Talvez eu deixei alguns trechos aí sobre algumas coisas que eu gravei aí durante todo esse momento aqui, várias coisas foram acontecendo. Eu tô aqui no aeroporto, agora já é 15 horas da tarde. Eu cheguei aqui, meu primeiro voo era 6 horas da manhã, né? Aí tive vários imprevistos, depois o segundo voo era 9 horas da manhã e agora já é 3 horas da tarde e eu ainda tô aqui. Mas o que aconteceu, né? O meu voo, eu tinha que chegar aqui 5 horas da manhã para entrar no meu voo 6 horas da manhã e chegar lá no Rio de Janeiro às 7 horas. Só que eu atrasei, né? Fui dormir tarde, perdi o horário de acordar, né? Não sei o que aconteceu, se eu não coloquei o relógio lá para despertar. Eu acho que eu coloquei, mas eu não acordei porque eu tava com muito sono. E aí eu acabei acordando 7 horas da manhã lá em casa. Quando eu percebi que eu tinha perdido o horário do voo, eu resolvi comprar outra passagem de última hora. E aí eu comprei essa passagem, ela foi bem cara, né? Porque foi de última hora. E vim correndo aqui para o aeroporto para chegar em cima da hora também para pegar essa segunda opção de voo, né? O meu primeiro voo eu simplesmente não compareci, então perdi todo o dinheiro dele e aí comprei outro porque eu não queria perder a chance de ir pro Web Summit Rio. E tinha motivos muito específicos do porquê eu não podia perder esse evento. Bom, comprando essa segunda passagem, eu cheguei aqui correndo no aeroporto, falei pro Uber dar uma corrida, ele correu, saiu costurando todos os carros, cheguei a tempo, foi tranquilo, e aí eu me dirigi, né, até o meu portão, onde eu ia fazer o meu embarque. Quando eu tava chegando lá, a passagem sumiu do meu celular. Eu fiquei, caramba, por que a passagem sumiu, né? Aí eu cheguei lá no portão, quando eu cheguei lá, eles avisaram que o voo tinha acabado de ser cancelado. E aí eles me mandaram ir lá para onde eles fazem o suporte ao cliente. Lá eles iam pensar o que ia fazer para ia me alocar em outro voo, a gente ia ver o que ia acontecer. Só que eles tinham que fazer isso com todos os clientes, né? Todas as pessoas que estavam para esse voo e outros que estavam dando problema também, porque aparentemente dá problema o tempo todo no aeroporto, né? Eles tinham que ver um a um sobre o que ia fazer com cada um. E aí, pô, eu cheguei lá na área de suporte ao cliente, era uma fila gigante, era só da companhia que eu tava pegando o voo, né? Mas tava uma fila gigante, e aí eu fiquei umas 2 horas lá na fila esperando eles resolverem alguma coisa. Gente, liguei a redução de ruído agora aqui, espero que fique um pouco melhor, né? Só que qual é o problema, né? Por que eu tava com tanta pressa pra chegar lá? Por que eu paguei caro pra pegar uma passagem 9 horas da manhã, né? De última hora, sendo que eu podia ter pago mais barato, né? Pra pegar uma passagem 10, 11 horas da manhã. Eu resolvi pagar o mais caro possível na passagem mais cedo possível, porque eu tinha uma coisa muito interessante para eu ir fazer, tanto 10, 11 horas da manhã lá no Rio de Janeiro e outra 16 horas da tarde. O que era lá 10
11 horas da manhã, era o encontro geral da Rapid, né? Porque eu tava indo patrocinado pela Rapid, e aí eles iam fazer um encontro lá de todo mundo que foi convidado, ia ter bastante network, ia poder conhecer muita gente, com certeza, e eu não queria perder isso de jeito nenhum, porque a partir disso podia surgir muitas oportunidades, né? Mas além disso, agora a coisa mais incrível que eu ia ter era que eles concederam 15 minutos para algumas pessoas que foram patrocinadas por eles, né? Eles concederam 15 minutos para você poder conversar e gravar um vídeo, entrevistar o dono da Rapid, o cara lá que é, né, multibilionário. E aí isso ia ser às 16 horas, né? Então eu tinha que chegar rápido, logo com antecedência, não podia arriscar pegar um voo mais tarde. Então por isso que eu peguei esse voo mais caro, né? Só que, no final das contas, deu muito errado, porque esse voo mais caro justamente foi o responsável tudo ir por água abaixo. E aí eu fiquei, né? Putz, cancelou o voo, né? Primeira vez que acontece isso comigo. Aí eu fiquei, caramba, que horas será que eu vou chegar, né? Será que vai ter outro voo próximo? Como que vai ser? Será que vai atrasar 2, 3, 4 horas, um dia inteiro? E aí eu fui percebendo que estava acontecendo aos poucos, né? Eu tava na fila, logo eu percebi que a fila ia demorar muito, então eu fiquei umas 2 horas lá na fila sem resposta nenhuma do que ia acontecer, não dava pra saber de nada. E aí depois de ter ficado 2 horas lá, eu percebi que, né, eu já ia perder com certeza o encontro de todos os influenciadores e as pessoas que foram convidadas pela Rapid, que era de manhã, e também percebi que se atrasasse mais meia horinha, qualquer coisa, eu já também ia perder a minha entrevista com o dono da Rapid, que estava agendada. Então, vendo toda essa situação, eu desisti de ir. Mas para desistir de ir, eu fiz todo um pensamento, uma linha de raciocínio que eu quero mostrar aqui para vocês, e que eu acredito bastante que vai ajudar bastante vocês a tomarem melhores decisões nesses tipos de situações. Bom, então só fechando a história, né? Aí eu saí de lá, tive que conversar lá com o pessoal de suporte, eu pedi o meu reembolso, porque eu não queria mais ser realocado para nenhum voo. Pedi reembolso, mas para fazer o reembolso eu ainda tenho que ligar no suporte deles, lá no saque, para eles me darem reembolso, e com certeza eles já falaram que reembolso é daqui 1 a 2 meses. Então, complicado, né? E para fazer isso eu queria sentar numa sala VIP para ficar de boa conversando. Aí eu fiz isso, eu fui procurar uma sala VIP. Aí eu saí perguntando para os funcionários do aeroporto onde que tinha a sala VIP mais próxima que eu podia entrar sem estar com um voo agendado, porque o meu foi cancelado. E aí eles me mandaram para um monte de lugares. Eu fiquei mais de 1 hora andando depois disso. Fiquei 1 hora andando. E aí achei uma sala VIP, pude comer um bolinho assim, né, só pra aguentar a fome, porque eu tô o dia inteiro no aeroporto. E no final das contas foi isso, pedi meu reembolso e agora tô aqui explicando tudo isso pra vocês, e é por isso que passou bastante tempo, né? Eu cheguei aqui 9 horas da manhã e agora já é 3 e pouco da tarde. Mas agora então vamos falar sobre o aprendizado, o grande aprendizado desse vídeo aqui que eu quero trazer bastante pra vocês. O grande foco do meu pensamento aqui foi o dinheiro, né? Porque aqui a gente tá falando de trabalho, o que importa é o dinheiro. Mas eu costumo falar uma coisa, que o dinheiro, ele é igual, né, a outras 2 coisas. Existem 3 recursos que são a mesma coisa, que é o seu dinheiro, o seu tempo e sua energia. Então essas 3 coisas, elas são intercambiáveis. Você pode trocar tempo por energia, você pode trocar energia por dinheiro, dinheiro por tempo, dinheiro por energia. Você pode, ou seja, tudo isso é a mesma coisa, só que eles têm valores diferentes, e a dificuldade está em entender quando que uma coisa vale mais que a outra e qual que é a equivalência entre elas. Então vamos falar sobre o dinheiro e sobre essa situação específica. Lá no evento, no Web Summit, eu tinha muito potencial de conseguir fazer dinheiro. Então, eu ia poder gravar conteúdo aqui pro canal, eu ia conhecer muita gente, com certeza ia conhecer outros influenciadores, fazer um network legal, eu ia conhecer muita gente que está criando SaaS, que está criando produtos igual a mim, então eu ia poder aprender muita coisa, né? Eu podia, sei lá, conseguir um sócio ou alguma coisa assim, né? Quem sabe? E também eu ia ter toda essa oportunidade que eu estava sendo proporcionado pela Rapid, né, que é uma marca multimega bilionária. Para quem não conhece, quem não manja muito de IA e programação, não vai conhecer, mas ela é gigantesca aí, tá? Tipo, nível... só tá abaixo, sei lá, de Google, Amazon, essas coisas, mas ela é top do... marca 9 bilhões de dólares que ela vale, se não me engano. E aí eu ia ter a oportunidade de conversar por 15 minutos com o dono da Rapid e gravar conteúdo com ele. Isso ia ser uma oportunidade muito louca. Então sim, fazendo equivalência aí do dinheiro, do tempo, né, dos recursos, eu tinha lá muito potencial de fazer muito dinheiro. Principalmente por causa das consequências do que ia acontecer a partir de lá, né? E evento de programação, de tecnologia, sempre é bom você ir, né, marcar presença, porque sempre todo mundo que vai no evento fala isso, né? Sai de lá tendo novos pensamentos, novas oportunidades que surgiram. Mas eu resolvi não ir, né? E por quê? Porque eu resolvi ficar aqui em São Paulo. Porque se no final das contas o que importa é o dinheiro, eu tenho com certeza outras coisas para fazer aqui em São Paulo, para focar minha energia e meu tempo para fazer mais dinheiro. Então, já que eu ia perder a parte principal do evento, que era
conhecer a comunidade lá que foi unida pela Rapid, conhecer o dono da Rapid, poder conversar com ele, né, criar um conteúdo junto com ele. Já que eu ia perder isso, eu senti que não ia valer a pena. Eu não só senti, né, eu coloquei na balança, fiz as contas e vi que não valia. Por quê? Porque eu tinha coisa muito importante e tenho muita coisa importante para fazer aqui em São Paulo também. E eu já estava sacrificando essas coisas para ir lá no evento. Então o que tinha me sobrado no evento era só ver algumas palestras que seriam praticamente só as de amanhã, que é o último dia do evento, e também, né, poder conhecer o pessoal, algumas pessoas fora daquele ciclo da Rapid. Então eu resolvi ficar aqui em São Paulo, principalmente para dar um foco no canal que eu tô precisando muito, dar foco aqui para vocês para entregar conteúdos de mais valor. E também eu precisava dar suporte para os meus SaaS, né? Tinha ticket aberto porque reclamaram, né, de algumas funções que não estavam performando corretamente lá no site que eu criei, né, o SaaS que eu criei. Então eu precisava corrigir alguns bugs, eu precisava dar o foco aqui no canal, reestruturar algumas coisas, gravar vídeos. Então eu decidi ficar aqui em São Paulo e focar nessas coisas. Eu senti que isso ia me dar mais dinheiro do que ir lá pro evento e, né, aproveitar o grande potencial de dinheiro que tinha a partir das conexões que eu ia fazer, mas que não ia ser tanto porque agora eu tinha perdido as coisas principais. Então o aprendizado que fica aqui é que a gente tem que ter muito claro quanto vale a nossa hora. E aí agora eu pergunto pra você, você sabe quanto vale a sua hora? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Ela vale quanto? 20 reais? 50 reais? Uma hora de trabalho seu vale 100 reais? 200 reais? Você sabe, você tem ideia se 100 reais é muito, se 20 reais é pouco? Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, não têm essa ideia, então vou dar uma dica aqui pra vocês. Se uma pessoa ganha 10 mil reais por mês, a hora dela vale 58 reais. Isso se ela trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ou seja, uma pessoa aí que ganha bem já, né? Ganha 10 mil reais por mês, ganha muito mais do que um brasileiro normal ganha. O valor da hora dele é 58 reais, né? Assim, quando eu penso 58 reais em uma hora, no final das contas parece pouco. Mas isso é uma pessoa que faz 10 mil reais por mês, então sim, até que é bastante. E aí que você percebe, né? Às vezes você tá lá pensando, caramba, vale a pena eu gastar 2 horas da minha vida aqui pra fazer isso aqui? Se você ganha 10 mil reais por mês, você tá, né, gastando 100 reais do seu dinheiro. E aí que fica bizarro, né? Quando a gente depende de salários aí e tal, de CLT, dá pra ver como realmente a nossa hora, ela fica desvalorizada. Bom, mas o primeiro passo é esse, você tem que saber com clareza quanto vale a sua hora. Então minha dica é, abre o ChatGPT aí, abre alguma IA, fala quanto você ganha por mês, seu salário, e pergunta quanto isso dá por hora. Provavelmente vai dar aí 20 reais, 30 reais, e você vai ver que a gente é pobre mesmo, né? O brasileiro é pobre. Então já deixa nos comentários quanto que vale a sua hora pra gente ver aí quanto que a galera do canal ganha e se comparar aí pra ver se a gente tá bem ou se a gente tá mal. E aí numa situação dessas, como essa situação de crise que eu passei, depois de você saber quanto vale a sua hora, você tem que se perguntar, o tempo que eu tô perdendo com isso vale a minha hora? Então, por exemplo, aqui eu tava perdendo muitas horas lá na fila, né? Fiquei 2 horas lá na fila esperando pra eles terem alguma tratativa, depois fiquei 1 hora andando aqui no aeroporto pra tentar achar a sala VIP, né? Vários problemas foram acontecendo que eu fui perdendo tempo da minha vida. E era tempo útil, né? Tempo que num dia normal eu estaria trabalhando. E foi aí que eu comecei a perceber, não tá valendo a pena, né? Eu preciso voltar a trabalhar e eu tenho outras formas de fazer dinheiro que não é só indo lá no evento da Rapid, ou melhor, no evento do Web Summit Rio lá. Então o que eu fiz? Eu sentei no chão da fila e comecei a trabalhar. Abri o Cloud Code, comecei a programar os meus 5 projetos aqui ao mesmo tempo, abri um monte de terminal e fiquei programando. Inclusive vocês devem estar vendo uma cena aí deu programando e foi isso que eu fiz, né? Fiquei lá sentado na fila trabalhando. Aproveitei também, tô aproveitando, né, para gravar esse conteúdo aqui. Aproveitei para tirar uma foto lá na hora porque eu achei que ia ser uma thumbnail boa, uma miniatura boa. Terceiro passo do que eu sugiro para vocês fazerem, que é enxergar os ganhos invisíveis, onde tem valor, mas que tá de forma mais subjetiva, não é tão claro, né, o uso de dinheiro, de tempo. Então, às vezes o valor, ele tá no network, tá numa conversa que você vai ter com alguém, tá num aprendizado que você vai ter, ou tá simplesmente numa frase que você vai ouvir e vai fazer, isso vai, né, entrar na sua cabeça e vai fazer você tomar alguma decisão diferente. Porque no final das contas, decisões são muito importantes, né? O sucesso, ele vem de decisões sendo tomadas ativamente e decisões corretas. Então, qualquer network, uma oportunidade futura, um aprendizado, um insight, uma possibilidade de produzir algo diferente e novo, vai ser um valor que vai estar sendo agregado para você, se você souber aproveitar. Então, quando o meu voo foi cancelado, eu podia ter insistido ainda mais, né? Ficado insistindo muito mais tempo. Eu podia ter tentado fazer funcionar de
de alguma forma, pegar algum outro voo, chegar lá atrasado, pegar o finalzinho do evento. Mas eu percebi uma coisa, que eu já tinha perdido a parte mais valiosa do porquê eu estava indo lá pro Rio. Então, continuar insistindo nessa possibilidade era mais sobre ego do que sobre fazer dinheiro mesmo. Então, às vezes, a decisão correta não é correr atrás do prejuízo, e sim aceitar a perda e focar no que realmente importa de forma racional. Mas para tomar bem essa decisão de forma analítica, a gente precisa entender bem os nossos números e ter conhecimento sobre a nossa realidade. Então eu deixo aqui a pergunta para vocês. Você sabe quanto vale o seu tempo? E mais importante ainda, quando foi a última vez que você decidiu priorizar o seu tempo, o seu valor, os seus recursos em cima do seu ego? Deixa aí nos comentários e vamos conversar, que eu gostei bastante desse tema. Bom, agora eu tenho que ver o que mais eu vou fazer aqui, né? Tem que ir embora aqui do aeroporto. E é isso. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui e um abraço.